uma linda e verdejante vida, você, uma linda e maravilhosa vida. Para quem não me conhece, eu sou Munhoz, eu sou numerólogo, cartomante, runemal benzedor e professor de física. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Todos os dias nós temos vídeos de previsões com runas e numerologia, que a gente coloca no shorts. E à tarde, quase todos os dias, nós temos vídeos de conteúdo. Hoje é quarta-feira, dia da gente falar sobre numerologia. Mas antes da gente falar sobre numerologia, eu queria convidar vocês a conhecer a minha loja. Loja Lobo do Norte, o link está aqui embaixo. É uma loja que a gente trabalha com tarô, trabalha com runas, trabalha com pêndulo e trabalha com tarô de baralho cigano, que é o Petit Lenormand. Se você está querendo ter mais opções nos seus oráculos, dá um pulinho lá. Mas você também que é doido com oráculos, gosta de ter uma coleção enorme de tarô ou então de baralho cigano, eu convido vocês a dar um pulinho lá, muito bacana. E agora vamos para falar um pouquinho sobre a numerologia. A gente tem uma playlist falando de todos os números, né, que a numerologia trabalha, que são os números de 1 a 9 e também o 0, apesar do 0 ter uma importância especial. Falamos um pouquinho sobre os números kármicos e falamos também sobre os números mestres. Acabamos com 99, agora eu vou falar uma coisa para vocês, que são os excessos e as faltas. Porque é importante entender que essas coisas fazem reverberações dentro de nós que provocam efeitos. Então, como é que a gente vê esses efeitos dessas faltas ou excessos? Primeira coisa, você tem que entender que o seu nome ele pode ser decomposto de números. E a gente vai ter esses números de 1 até o 9. Então, por exemplo, do A até o I, nós temos os números de 1 a 9. E o J? O J volta para o 1. E assim você vai fazendo até do J ao R, que nós temos novamente do 1 ao 9. E depois do R em diante a gente vai, se eu não me engano, termina no 8. Né? Se você fazer a sequência direitinho, é bacana porque a gente vai encontrar todos os números. Agora, tem uma coisa importante. Quando a gente tem o nosso nome e a gente decompõe ele nos números, nós podemos ter algumas análises bastante interessantes. E uma dessas análises é a análise da ausência. E o que essa ausência cria? Essa ausência ela cria uma falta em nós, uma deficiência. Sabe aquele negócio de tomar vitamina porque tá com falta de alguma coisa? É a mesma coisa na numerologia. Essa ausência ela cria em nós a falta daquele número, e a falta daquele número tem efeitos sobre nós. Então vamos pegar um exemplo aqui do número 7. O número 7 é um número que busca profundidade, ele busca entender as coisas na sua essência. Então quando você tem uma ausência do número 7, ele deixa as coisas só no superficial, você não consegue se aprofundar. Como o 7 é um número de estudo, é um número que promove o estudo e o aprofundamento nesse estudo, o que acontece? Se você tem ele a menos, se você tem ele uma ausência dele, ou seja, ele não aparece o seu nome, significa que você tem dificuldade em aprofundar alguns temas. Talvez a sua vida escolar tenha tido uma dificuldade em algumas áreas que você não conseguia aprofundar, ficava só no superficial. E o superficial não sendo o suficiente, por exemplo, para você passar de ano, para você formar, ou então chega até um determinado momento e você estagna naquilo e não consegue ir mais além, justamente porque esse número não tem profundidade. Esse é só um exemplo do 7, né? É importante discernir o desafio do 7 da ausência do 7. O desafio do 7 envolve outras coisas que até mesmo tem a descrença. Agora, a ausência do 7 significa que você não é uma pessoa profunda. Ou então,
você se liga a... você se encanta com qualquer fenômeno espiritual e acaba seguindo como um cordeirinho, tá? Por quê? Porque você não tem profundeza em perceber aquilo que está vindo e trabalhar aquilo dentro de você. Essa é a ausência. No outro vídeo eu vou falar sobre cores, como que a cromoterapia se conecta à numerologia. Inclusive, isso me lembra, aqui embaixo, no meu link também, tem um link da minha loja, que eu fiz propaganda agora há pouco, mas tem um link dos meus contatos. Entra nele, desce um pouquinho mais para baixo na listagem que está lá, tem lá um presente para você, que é o meu e-book, chamado As Cores que Faltam no Seu Nome, que lá eu explico mais sobre a cromoterapia. É bom que você abaixa esse livro, já faz o teste e já prepara e começa a utilizar as cores, né, para ativar essa ausência para você. Agora, o que é o excesso? Na numerologia a gente considera excesso acima de duas aparições. Então, se você tem mais de um número aparecendo superior a 2 vezes, você tem ele em excesso. E aí o que acontece? Você tem a ativação desse número excessiva. Então vamos pegar aqui o número 5. Então, se a pessoa tem muitos 5 no nome, ou seja, ele aparece com muita frequência no nome dela, essa pessoa está com excesso de 5, e o 5 ele é um número que promove o quê? Promove desapego, promove a vida social, promove a busca e o trabalho com os prazeres, né? Todos os tipos de prazeres, e eu espero que somente seja mais ampla do que somente um tipo de prazer, né? A palavra prazer é muito mais ampla do que simplesmente atrito entre corpos, né? E com isso, quando a pessoa tem muito 5, o 5 muito presente, muito forte no nome dela, ela acaba, mesmo que não seja o seu número de alma, ele tem uma influência muito grande, e essa influência faz com que essa pessoa seja desatenta, essa pessoa seja inquieta, essa pessoa seja distraível. Ele está em excesso. A distração é a falta de foco em algo, né? Ele não está com foco porque ele está o tempo todo buscando algo diferente, porque o 5 é um buscador. Ele busca experiências. E quando ele está em excesso, ele está o tempo todo buscando, ele está o tempo todo se perdendo nessas experiências. E ele é inquieto porque ele é desapegado. Então tá vendo como esse excesso do número 5 contribui para que ele possa manifestar ele com mais intensidade e, obviamente, ter esses efeitos excessivos. Obviamente, quando a gente pega a numerologia e junta com a metafísica da saúde, quando a gente tem um número em excesso, assim como acontece na metafísica da saúde, esse número em excesso está contribuindo para um surgimento de adoecimento se a gente não tem a atenção sobre ele. Então, quando a gente sabe que a gente tem esse número em excesso, a gente pode canalizar ele para alguma função, né? Então, por exemplo, se eu tenho o 5 em excesso, significa que eu sou uma pessoa muito rápida, muito dinâmica, eu vou dar coisas para a pessoa, eu vou procurar coisas que eu possa resolver de forma dinamicamente, né? Ou vou praticar um esporte que me permita ter esse contato mais dinâmico. Por exemplo, o basquete, né? Adoro basquete. Você tem que estar atento ao pivô, ao ala, você tem que prestar atenção na bola, porque a qualquer momento alguém pode dar um toco. Você tem que estar atento, porque o basquete é um jogo muito dinâmico, e se você pisca um segundo é tempo suficiente para a pessoa arremessar ou correr até metade da quadra e fazer ponto, tá? É uma coisa fantástica. Você pode não gostar de basquete, mas se você assistir um jogo de basquete, você vai perceber que ele é extremamente dinâmico. Futebol também é. Mas eu tô usando o exemplo do basquete porque eu gosto mais de basquete, tá? Mas em termos, por exemplo, de um outro esporte ainda mais dinâmico, nós temos o tênis. O tênis, se você não prestar atenção, você perde o ponto, você leva uma bolada na testa. Entende? Então, essa questão do dinamismo, até mesmo algumas lutas, levam a isso. Então, se eu sei que eu tenho esse comportamento mais inquieto, eu vou precisar de alguma coisa que use essa energia,
Maravilha? Eu espero que tenha podido lhe ajudar. Talvez você identifique esses traços em você ou na sua família. Como eu falei, é muito fácil, é só você digitar no Google tabela pitagórica, ela vai aparecer, você pega o seu nome e decompõe e você vai saber se você tem acesso ou falta. Meu e-book, que eu falei para vocês agora há pouco, ele tem lá uma tabela para você poder fazer essa decomposição e ver se você tem ausências ou falta. Agora, se você realmente quiser ter um aprofundamento nisso, entre em contato comigo no link que eu deixei aqui embaixo. A gente faz seu mapa numerológico e eu te dou as orientações sobre isso, tá bom? Beijo no coração, fiquem todos magnificamente bem e até nosso próximo vídeo.